E aí, meu povo, tudo bem? Sei que eu tô atrasada, mas estou aqui novamente e prometo que eu vou ser mais frequente, beleza? Pra gravar os vídeos pra vocês. Eu não esqueci de ninguém, tá? Só tenham paciência comigo, por favor. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todos pelo apoio, por compartilharem, se inscreverem no canal, assistirem os vídeos. Muita gente veio falar comigo sobre como foi ajudada sobre o assunto anterior, que foi ansiedade. Se você não assistiu ainda, volta lá no canal e assiste o vídeo também, é muito interessante, tem umas dicas legais. E se inscreve também no canal se você não se inscreveu, aciona o sininho para receber as notificações e continua passando adiante a informação, né? Eu quero usar esse canal como uma forma da gente trocar experiências, falar um pouco mais sobre a vida, propósito, nossa mente, se conhecer um pouco mais, falar de diversos assuntos aqui, tá? E eu conto com vocês para que isso aconteça. Então, hoje nós vamos falar sobre dois tipos de transtornos de ansiedade, né? E que serão a fobia social e o transtorno ou síndrome do pânico. São dois transtornos comuns, muito comuns no nosso país, no Brasil, que inclusive o Brasil está num ranking aí bem alto no que diz respeito a transtornos de ansiedade. Então, a gente precisa se cuidar mais, se preparar e compreender o que está acontecendo aqui dentro para que a gente não sofra tanto. Então, eu vou tentar trazer de uma forma bem resumida e simples para que vocês entendam um pouquinho sobre como funciona cada um, beleza? E a gente vai começar com fobia social. O que é fobia social? Ali já diz, né? O próprio nome já diz um pouco. É aquela pessoa que ela sofre de uma ansiedade extrema ao lidar com outras pessoas. Ela tem dificuldade em lidar e interagir socialmente. Então, mas o que acontece na fobia social? A pessoa que sofre desse transtorno, ela tem uma séria dificuldade com a opinião alheia. Então, ela não se expõe, ela tem dificuldade em se expor. Uma pessoa com fobia social jamais, independente de não estar vendo fisicamente outras pessoas, nunca ela gravaria um vídeo aqui sabendo que outras pessoas podem estar julgando ela. Nunca. Ela não gravaria. Então, assim, ela tem dificuldade só de pensar em ser julgada. Então, ela não vai fazer coisas simples do dia a dia, isso vai atrapalhar na rotina dela. Então, ela não vai comer fora, ela não vai frequentar cinemas, teatros, transportes públicos, coisas normais, ir a um mercado onde tem pessoas, né? Não faz nada. É uma pessoa que ela vai ser totalmente paralisada pelo medo e a ansiedade de ser julgada, né? E o tempo todo aquela pessoa ela pensa, o que eu vou fazer vai dar muito errado e eu vou passar vergonha e todo mundo vai falar que eu sou horrível, que eu sou a péssima, sou uma péssima pessoa. E então ela sofre o tempo todo com a opinião alheia, mesmo que as pessoas não tenham dado opinião ou nunca deem opinião, ela se importa mesmo que isso não aconteça. Então, por exemplo, eu sou convidada para uma festa 2 semanas antes e eu fico sofrendo essas semanas. Antes de chegar na festa, eu já sofri tudo que eu tinha para sofrer. Eu imagino que eu vou cair, vou tropeçar e vai todo mundo olhar para mim, que eu vou derramar bebida em mim ou em outra pessoa, que eu não vou ter assunto para conversar. E eu fico extremamente ansiosa, taquicárdica, eu suo as mãos, sensações de desmaio, ânsia de vômito. Então, são vários sintomas físicos que juntam com essa ansiedade de ai, vai dar tudo errado. E muitas vezes, na maioria das vezes, não acontece nada. Nada daquilo que ela imaginou de ruim acontece. Só que ela ficou tão presa nos pensamentos negativos que ela não viveu um bom momento, não viveu e não aproveitou aquele momento com as pessoas. Então ela se fecha, essa pessoa ela se afasta dos amigos, afasta da família e simplesmente vive isolada dentro de casa. E aí algumas pessoas confundem ou dizem assim, mas ele é tímido, é antissocial, não quer falar com ninguém. Mas a gente precisa entender que a timidez ela não é uma doença, ela é um comportamento, uma característica, ok? Ela não te impede de trabalhar, de ir à escola, de pegar um transporte público, de viver, de socializar. A fobia social impede, a fobia social paralisa. Então ela é um transtorno, ele é um transtorno muito ruim, muito paralisante, traz um sofrimento muito grande para aquela pessoa só de pensar em
ter outras em volta. Então, é bem ruim, é extremamente ruim. E isso assim, de onde surgiu isso? Tem fatores genéticos, pode ter fator genético na família, mas a maior parte é em relação a vivências, experiências que foram vividas ali desde criança, adolescente, adulto. Toda essa junção de experiências podem ter colaborado para que esse transtorno ocorra. Então a gente precisa pensar um pouquinho mais, a gente precisa parar e refletir sobre como nós reagimos diante de uma situação constrangedora com o outro. Como eu olho, como eu falo, o que eu falo, como eu reajo diante de uma situação vergonhosa para outra pessoa. A gente precisa ter mais empatia, a gente precisa agir de uma forma mais empática, se importando mais com o outro e pensando que cada um tem uma história. E aquela vergonha pode não ser tanta para mim, mas pode ser demais para o outro, pode ser determinante para o outro. Então a gente precisa refletir um pouco mais sobre como nós agimos com as pessoas. Qual é a nossa reação diante das situações. E uma forma de tratamento dessa fobia, desse transtorno, é a terapia. É a psicoterapia em junção, em conjunto com um medicamento que vai ser passado pelo psiquiatra. Óbvio que nem todos os casos vão precisar de medicamento. Isso vai ser estudado por ambos os profissionais para entender se vai haver necessidade ou não de um medicamento, ok? Então, assim, procurem ajuda. Se você, por algum acaso, passou por uma situação assim, parecida, ou sofre de algo assim, procure ajuda, não sofra sozinho, ok? Procure ajuda das pessoas que realmente se importam com você, não sofra sozinho. Existe a terapia online também para as pessoas que têm dificuldade de sair na rua, então isso ajuda bastante, ok? E foi sobre isso, sobre uma forma bem resumida sobre o que é a fobia social. Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho. E agora a gente vai falar também resumidamente sobre a síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? Também é um transtorno de ansiedade muito intenso, que traz muito sofrimento para quem tem e acontece de uma forma bem intensa, bem intensa. Diferente da fobia social, que ocorre diante de uma situação onde a pessoa sabe que vai acontecer, como eu sei que eu vou ter que pegar um transporte público e isso me causa uma ansiedade. A síndrome do pânico ela pode acontecer a qualquer momento, você não tem controle. E o que é? O que caracteriza a síndrome do pânico? É uma crise extremamente forte e intensa, onde a pessoa acha que ela vai morrer. É uma crise de morte iminente. Então, a pessoa que sofre de síndrome do pânico, ela tem a sensação de um ataque cardíaco. Quando ela passa pela crise, ela acha que realmente ela vai morrer. Então, alguns dos sintomas entram como o ataque cardíaco, o coração aceleradíssimo, muito, muito, muito forte, a ponto de realmente achar que está tendo um ataque e correr para o hospital. Normalmente, a primeira crise, a pessoa vai para o hospital mesmo, pronto-socorro. Sua frio, a pessoa tem pensamentos de morte. É muito ruim, é muito intenso. Ela fica tensa o tempo todo ali, o corpo dela não responde, ela foge de si. Então é muito, muito, muito difícil quem sofre disso. Eu tenho uma amiga, inclusive, que passou pela situação, passou por esse transtorno, ela sofreu com isso e ela, graças a Deus, ficou bem. E eu vou deixar o link, ela tem um canal no YouTube e nesse canal ela fala sobre a experiência dela e eu vou deixar aqui embaixo o link e aí vocês assistam lá um pouquinho, ela conta sobre as experiências dela, talvez ajude se você está passando por isso a ver alguém que já passou e que venceu, saiba que você também pode vencer isso. E é um transtorno muito difícil, As crises elas podem durar de 5 minutos a horas, podem acontecer durante o sono, então a pessoa pode estar dormindo e sofrer uma crise. Então é importante procurar ajuda, é super importante procurar ajuda para que através da psicoterapia e da medicação, se for necessário, a pessoa equilibre o que está de errado no corpo dela e equilibre também a forma de lidar com a vida, equilibre a ansiedade,
porque ela tá ali muito intensa, muito descompassada e faz com que a pessoa perca o controle total da situação, do que ela tá vivendo. É realmente muito, muito, muito difícil. E eu sei que se eu for parar aqui para falar exatamente sobre a síndrome do pânico, eu vou ficar muito tempo, porque é um assunto muito profundo, tem muitas coisas a serem faladas, muitos detalhes a serem falados, mas eu quis trazer de uma forma bem resumida para vocês entenderem que é algo muito difícil, é um transtorno de ansiedade muito intenso. As crises, elas são muito, 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 muito difíceis, a ponto de você achar que ele está morrendo. Então, assim, o problema é que algumas pessoas que passam por essa situação não procuram ajuda, né? Então, eu tô aqui para dizer, procure ajuda, não tenha medo, né, de ser julgado ou ou orgulho de falar, eu sei lidar com isso. Gente, não tem nada de errado em procurar ajuda, não tem nada de errado em falar, eu não estou bem, eu preciso procurar ajuda, eu preciso conversar com alguém, entende? Tira todo o preconceito que você tem a respeito de um psicólogo, de uma terapia e procura ajuda. Quanto antes você procurar, antes você vai vencer isso, ok? Não se isole e traga para perto de você pessoas que podem te ajudar, pessoas que podem ali te auxiliar na manutenção dessas crises. Né? Tem algumas coisas que podem ajudar, exercício físico, alimentação, meditação, você entender como o seu corpo funciona, como você respira, né? Tentar fazer exercícios de respiração corretamente, porque ajuda a administrar as crises quando elas ocorrem, né? Porque a crise de síndrome do pânico é como se fosse o medo de sentir aquilo, né? A síndrome do pânico, ela é o medo de sentir a sensação da crise. Então, quando você consegue administrar, a entender toda a situação, você consegue, no momento da crise, saber o que fazer, né? Então, por isso é importante você procurar ajuda de um psicoterapeuta, que ele também vai te dar esse caminho, vai te ajudar a entender um pouquinho mais como funciona, beleza? Eu espero ter ajudado, mesmo que resumidamente. E se você passou por alguma situação assim, escreve aqui embaixo, conta a sua experiência. Se você passou, se você está passando ainda, divida a sua experiência aqui para que outras pessoas possam ver também força em você e que de alguma forma a sua história seja a bênção para outras vidas, tá? E eu esqueci de falar o nome da minha amiga, é Jéssica, tá? Eu vou pôr o link dela aqui e assistam lá, vão no canal dela também, assistam um pouquinho da história dela para vocês compreenderem um pouco melhor sobre o que é, né, da boca de alguém que viveu. E é isso, eu espero poder ter ajudado e conto aí com a ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Quem sabe tem alguém aí precisando ouvir que ela vai vencer, que vai dar tudo certo, tá? Que independente do sofrimento e das crises, isso pode acabar, isso vai acabar. É só ela acreditar e saber que não está sozinha, ok? E eu agradeço muito mais uma vez o apoio de todos vocês aqui e até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus.